Olá, gente boa! Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial, e eu quero continuar com você aquilo que a gente está vendo no livro de Gênesis. Semana passada, se você não assistiu, vai aparecer em algum lugar aqui no canto, um vídeo que nós falamos sobre as artimanhas de Satanás para nos afastar de Deus. Satanás ele usa o engano para nos derrubar, para colocar dúvidas na nossa mente, para que a gente queira, para que a gente ache mais prazeroso desobedecer ao Senhor, para que a gente ache mais prazeroso a rebeldia do que a obediência. Hoje eu queria ver com você o que aconteceu depois. Eva caiu no engano de Satanás. E Eva, junto com Adão, decidiram se rebelar contra o Senhor. E por causa disso, eu e você agora vivemos num estado de pecado. Eu e você, nós vivemos numa era, a era da maldição do pecado do Éden. A maldição do Éden. E eu quero ver com você. Mensagem pesada hoje, né? Mas você vai ver o quanto a graça de Deus é mostrada nesse trecho. Eu quero que você pause esse vídeo e leia Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 6 até o final. Até o versículo 24, você leia aí. É muito grande, a gente não vai ler aqui para o vídeo ficar mais curtinho. Se você já leu, continue aqui comigo. Então, eu quero te mostrar algumas coisas nesse trecho. Primeiro, é que esse trecho ele marca a entrada do pecado no mundo. Até então, não tinha pecado. Adão e sua mulher, eles viviam num lugar perfeito, no jardim, um lugar perfeito, um lugar que se você também não viu, depois procure aí o vídeo sobre o Jardim de Deus, o que significa esse Jardim do Éden. Não é só um lugar geográfico que sumiu na história, mas era um lugar em que Deus preparou para um relacionamento de intimidade e perfeição com Ele. E aí, toda essa perfeição agora é manchada com a entrada do pecado. E assim que Deus, assim que o homem peca, Deus vai ao encontro do homem. É interessante que quando nós pecamos, isso mostra algo da nossa vida, né? Quando você peca, qual que é a sua primeira intenção? É buscar o Senhor em oração para se reconciliar ou tentar fugir dele? Isso não é novo, isso acontece desde o Éden. Deus foi ao encontro de Adão e de maneira muito graciosa, ele não chega acusando Adão, e ele tinha todo o direito para fazer. Porque ele falou, se você comer, você vai morrer. Mas Deus não chega nem punindo, nem acusando. Ele chega perguntando a Adão, dando a Adão a oportunidade de confessar o pecado, mas Adão não faz. Deus pergunta, cadê você? Ele falou, eu me escondi, tive medo. Deus dá mais uma chance para assim, por que você teve medo? Quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu falei para não comer? Adão, em vez de se arrepender, falou assim, comi, Senhor, me perdoe, me perdoe. Não, Adão vira e falou assim, foi a mulher que tu me deste. E Adão ali inicia algo que eu e você, desde criança, somos muito bons em fazer. O jogo do impuro. É assim? Desde criança. Não fui eu, foi meu irmão. A culpa é dele. Ele falou isso primeiro. Ele fez isso primeiro. A culpa é dele. Hoje em dia, quando a gente cresce, né, essas desculpas elas se tornam mais sofisticadas, né? É assim, não, a culpa é da sociedade, do meio que me cerca. Eu sou mal assim porque eu não tenho dinheiro, porque eu vivo numa comunidade. A culpa é do meu pai que me oprimiu, a culpa é da minha mãe que não me amou, a culpa é do meu tio, a culpa é de quem me abusou, a culpa é do ladrão, sempre a culpa é do outro. A culpa é do político, sempre a culpa é do outro. Nós somos hábeis de fazer isso. Aprendemos com o nosso pai Adão. Só que Adão, ele não só nos ensinou o jogo do empurra, Adão e Eva, Adão e a mulher, né? Ali eles nos colocaram numa situação ruim, a situação da condição do pecado. O pecado não é só aquilo que você faz ou deixa de fazer que ofende a Deus. O pecado é uma condição. E o pecado, ele é uma condição que ele nos acompanha desde que nascemos. O pecado, ele afetou todas as áreas da nossa vida. Se você ler esse texto, você vai perceber que o pecado afetou o relacionamento entre o homem e Deus. Adão agora tem medo de Deus. Ele não devia de ter. Deus é o Criador benevolente, mas agora Adão tem medo de Deus. O relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. O homem não pode mais viver no jardim. O homem não pode mais viver no lugar de intimidade no jardim. Não, o homem tem que ficar fora agora. Ele é morto espiritualmente. A consciência do homem foi afetada pelo pecado. Ele não tinha vergonha, agora ele tem. Ele não tinha medo, agora ele tem. Ele sente culpa, ele sente medo, sente remorso. O relacionamento entre o homem e a mulher foi afetado. Se você for olhar a maldição dada à mulher, ele diz, o teu desejo será para com o teu marido e o teu marido te dominará. Vai ter conflitos nesse relacionamento. O relacionamento entre o homem com o seu próprio corpo agora foi afetado. Deus fala para a mulher, eu vou multiplicar as dores da sua gravidez. Você vai ter dor no parto, vai ser terrível você dar luz a filhos.
E ele diz para o homem, olha, você vai suar, você vai penar para trabalhar. O trabalho vai ser algo ruim, vai ser algo doloroso para você. Vai ser algo terrível. E você vai morrer. Você agora vai voltar para o pó, porque você é pó. E o pecado também afetou o relacionamento do homem com o universo. Quando ele olha para Adão e fala, maldita é a terra por sua causa. A terra é maldita. Sabe por que nós temos problemas climáticos, nós temos problemas naturais, problemas biológicos? A gente está passando por uma pandemia. Sabe por que existem essas coisas? Não vamos falar desse negócio de pandemia, de conspiração da China com a Rússia, ou qualquer coisa assim, essas loucuras aí que a gente não sabe se é verdade ou não, a gente não vai ficar pensando nisso. Mas você sabe por que essas coisas ruins existem? Porque existe um vírus muito mais poderoso que o corona, um vírus chamado pecado. Esse vírus é muito pior. E ele não é algo que te infecta, mas é algo que vem com o seu nascimento. Você é assim desde que nasceu. Desde quando você pode morrer? Desde antes de nascer. Davi, no Salmo 51, diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Criança não nasce boa, criança nasce pecadora, nasce morta espiritualmente, assim como todo ser humano. Terrível. Por causa do pecado, da desobediência de Adão, nós fomos submetidos à maldição do Éden. Só que tem algo nesse texto que eu quero enfatizar agora, para a gente ir para o final do nosso vídeo, que é algo muito interessante para mim. Esse trecho, as maldições, a conversa de Deus com Adão e com Eva, e depois as maldições, elas são uma estrutura que na língua hebraica a gente chama de quiasma, que é uma estrutura de triângulo, que aponta para um meio. E esse meio, essa parte central, normalmente ela aponta para uma mensagem importante, algo que tem que abrir os olhos do leitor. Como é que isso funciona? Olha que interessante. Assim que eles pecam, Deus não vai falar com a mulher ou com a serpente. Deus vai falar primeiro com Adão, o líder espiritual. Então Deus fala primeiro com Adão. Adão joga a culpa em Eva. Então Deus vai falar com Eva em segundo lugar. Eva vai e fala da serpente. E agora Deus amaldiçoa a serpente. O centro do discurso, a parte mais importante, a parte que a gente vai prestar atenção agora. E aí depois Deus dá a maldição para Eva e termina com Adão. Entendeu? Então quiasma. Ele começa com Adão, termina com Adão. O meio, depois vem Eva, e o meio, a maldição a Satanás. Adão, Eva, serpente. Eva, Adão. Um quiasmo. E esse centro, o centro que Deus fala com a serpente, é a parte mais importante desse discurso. Sabe por quê? Vai começar uma temática agora em Gênesis, que é a temática das descendências. O livro de Gênesis ele é dividido em algumas descendências, que o pessoal chama de toledotes, que são os livros de descendência. Capítulo 5 a gente tem um. Este é o livro da genealogia de Adão. A gente tem outros, o livro da genealogia de Noé, o livro da genealogia dos filhos de Noé, o livro da genealogia de Isaac e as descendências, e vai comparando. E nesse momento ele vai mostrar duas descendências. Ele vai falar assim, na maldição à serpente, ele diz, porém amizade entre você e a mulher. A tua descendência será inimiga do descendente dela. Olha só, Gênesis 3,15, vamos ler, isso daqui a gente precisa ler. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse momento, Deus ele promete um Salvador. Já lá no Éden, no dia das maldições, Deus promete a bênção. A história da humanidade não precisa terminar num estado de maldição. Porque Deus ali já promete um restaurador. E para mostrar que ele está comprometido com isso, de que essa restauração ela não vai vir de uma iniciativa humana, Adão tentou esconder a vergonha do seu pecado, fazendo uma roupa de folhas. Mas Deus, para mostrar que ele está comprometido com a restauração, com um plano inicial de usar o homem para espelhar a sua glória, para anunciar a sua grandeza no universo, para ser o seu regente na terra. Deus ele vai fazer roupas. Olha só o que está no capítulo 3, versículo 21, diz assim, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e para sua mulher. Deus vai, mata um animal, ali no jardim, já prenunciando a morte do seu filho Jesus. Essa é uma mensagem de graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. E aqui a gente não tem uma roupa igual a de Adão, que é uma roupa que com certeza depois ele teve que fazer outra, porque se desgastou. Mas aqui a gente tem uma veste, a veste que veio do Cordeiro, foi lavada pelo Cordeiro. E não só isso,
Como eu falei, é um jogo de descendências. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós fomos adotados. Nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós ganhamos o direito de sermos chamados de filhos de Deus se cremos em quem Ele é, na sua missão e naquilo que Ele fez por nós. Por causa de Jesus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. A maldição foi tirada, foi lançada sobre Ele na cruz. E a ressurreição dele mostra que eu e você, nós temos o direito. Nós temos o direito não. Que eu e você, nós temos a possibilidade de ter uma reviravolta em nossa história. Não acabar na maldição, afastados de Deus, mas voltar para o jardim. Um jardim novo, um novo jardim chamado Nova Jerusalém. E ter a possibilidade de cumprir a nossa missão, de espalhar a glória de Deus. Você que foi salvo por Jesus, você tem a obrigação de espalhar a glória de Deus e passar essa mensagem para outros. Por que eu estou falando isso? Esse trecho foi escrito para uma nação que estava sendo escolhida para ser o tesouro particular de Deus. Deus falou para Israel, olha, eu quero que vocês sejam o meu reino de sacerdotes. E aqui ele mostra que essa descendência de Abraão, da qual veio Jesus, era a descendência que ele queria usar para espelhar a mensagem de salvação. E hoje ele quer usar a mim e a você, a igreja dele, a nação de Deus espiritual, a igreja dele, para enviarmos essa mensagem de libertação e também para fazermos com que as pessoas elas se voltem para Deus e glorifiquem Ele como Ele é. Você pode ser um instrumento. E essa é a minha mensagem para hoje. Você não precisa terminar a sua história na maldição do ego. Você pode ter uma reviravolta em sua história por meio de Cristo Jesus. E nós vamos orar. Eu quero orar por você e pedir para que Deus Ele te use. Senhor, eu te peço para que o Senhor use todos aqueles que me ouvem. Que eles sejam instrumentos de transmitir essa glória, essa graça a outros. Pai, muito obrigado, porque por meio de Jesus o Senhor comprou, o Senhor pagou o preço pelo nosso pecado, o Senhor colocou sobre ele a nossa maldição, para que nós não vivamos eternamente distantes do Senhor, mas o Senhor nos comprou para o Senhor. E a ressurreição de Jesus Cristo nos mostra que essa nova vida é real. E Pai, nos ajuda, confiantes nisso, a viver para espalhar a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana e até sexta-feira que vem.